Boa noite a todos que nos veem. Olha, eu andando pelo Ceará, eu sinto, nesse campo de segurança pública ainda, alguns problemas muito semelhantes ao restante do Brasil. Essa semana passada, por exemplo, foi preso um militar, um policial militar, que tinha uma quadrilha de ex-agentes de segurança e agentes de segurança. Quando passo pelos subúrbios, pelas periferias de Fortaleza, eu vejo inscrições das organizações do Sudeste e também da organização local. GDE está em toda parte lá. E eu sinto que tanto essas organizações lá no Ceará, como na Amazônia, como na Floresta, ou como numa metrópole amazonense como Manaus, todas elas têm conexões internacionais. Não seria necessário, para abordar essa questão adequadamente, já que o crime está se transformando em transnacional, uma cooperação com outros países, um processo também de transnacionalização da repressão? Certamente. Enquanto persistir na humanidade paraíso fiscal, é vã a ideia de que nós vamos extirpar a corrupção e o crime organizado. Porque, no limite, o crime organizado e a facção, eles existem para ganhar dinheiro de forma ilícita e violenta. E esse dinheiro acaba sendo hospedado em paraísos fiscais ante o assentimento omisso da humanidade. Isso é um embate que eu tenho também bastante antigo e é seu também. Entretanto, já há termos de cooperação que o Brasil tem que dar mais eficácia a eles. Por exemplo, a Interpol pode fazer um trabalho. Hoje, por exemplo, as facções criminosas brasileiras já estão dominando presídios em Barcelona. Eu tenho me dedicado a estudar isso, tenho consultado os especialistas mais detalhados, que é o que eu acho que a gente tem que fazer, consultar a inteligência estratégica que está acumulada no Brasil e que está longe da política, porque os políticos acabam não chamando. Então o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem um punhado muito fecundo de ideias e entre eles está essa questão de um esforço de aprofundar a cooperação internacional. Agora, o fato de Fortaleza apenas reforça aquilo que eu lhe disse. No Ceará, tudo o que foi, vamos dizer, proposta convencional foi feita. Salário efetivo, equipamento, armamento, inteligência policial, estrutura de prédios, viaturas, tudo foi feito. Academia sofisticada, formação. Hoje, mais de 2/3 dos policiais que prestaram concurso nos últimos concursos têm nível superior do policial que vai começar. E o fato da facção criminosa estar lá absolutamente dominante nas periferias. E os homicídios vêm daí. Isso não aconteceria se não fosse conivência dentro do aparelho policial. Às vezes dolosamente, porque são sócios, o Ceará inclusive nasceu uma força policial para a política, que é o que está acontecendo em vários lugares do Brasil. Hoje o principal adversário da nossa estratégia lá é um policial, que é contemporâneo desse fenômeno. Porém, a maior parte é que o policial precisa sobreviver. E ele mora na periferia. E essas facções criminosas estão ali na iminência da família deles. Ou a gente federaliza, transforma numa responsabilidade federal para fazer um processo de pinçar os cabeças disso e subtrair desse contexto, ou será debalde o esforço. Agora, debalde é uma palavra bem antiga. Não tem dúvida. Essa questão de federalizar é muito importante. Mas o campo democrático nunca produziu uma política de segurança convincente. E ele abre mão desse processo e possibilita o surgimento de demagogos que propõem saídas violentas. E que, por acaso, no Ceará também acontece isso agora. Quer dizer, na sua opinião, por que não se produziu até hoje uma política de segurança convincente? Onde é que está o preconceito ou a falha do campo democrático em produzir uma política de segurança convincente e eficaz? O campo democrático já é hora, porque não creio que nós estejamos enfraquecendo os valores, mas fortalecendo, fracassou no Brasil em todos os aspectos. Fracassou, inclusive, em redesenhar o modelo econômico do país, em institucionalizar um modelo de tributos que seja minimamente decente. Eu quero aprofundar isso aqui. Mas na segurança tem um componente que é caricato, embora muito doído e sofrido. Estou falando para Fernando Gabeira. Qual é? É que nós, a geração que lutamos contra a ditadura, pela redemocratização, vimos na polícia a repressão política do Estado. E sempre tivemos uma certa desconfiança, um certo distanciamento. E isso acabou virando um preconceito. Eu participei desse debate em governos Fernando Henrique, Itamar Franco, Lula,
E eu dizia com clareza que nós precisamos avançar, endurecer, etc., endurecer dentro das melhores práticas internacionais, do Estado de Direito Democrático, da inteligência policial, mas endurecer. Só o Brasil tem 4 graus, até 5º grau, se nós pensarmos em revisão penal, 4 graus de jurisdição para crime comum. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Eu tenho falado isso há 1000 anos. Pois bem, mas há uma versão oportunista, por um lado, que é o seguinte, olha, se eu chamo para mim esse problema que parece insolúvel, eu, governo federal, eu estou chamando para mim um fracasso, ao invés de delegar a culpa dos governadores e dos prefeitos. Isso é uma coisa absolutamente desonesta que está muito forte. Eu ouvi esse argumento muitas vezes. A outra é essa desconfiança mesmo. Essa desconfiança mesmo de que assunto de repressão é coisa da direita. Ora, francamente, a afirmação da paz pública deveria ser o maior valor de um pensamento progressista de fato efetivo.